Mel Gibson não construiu a paixão de Cristo apenas com base nos evangelhos. Ele foi além. Buscou as visões detalhadas de uma mulher esquecida por séculos, Santa Catarina Emmerich, uma estigmatizada alemã que carregava no corpo as chagas de Cristo e descreveu com precisão aquilo que ninguém jamais presenciou: a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nesse momento, Mel Gibson está trabalhando em uma sequência: A Ressurreição. Um filme que vem sendo desenvolvido há anos e que promete ser tão intenso quanto o primeiro. O foco? Os 3 dias mais misteriosos da história, entre a morte e o reencontro com os vivos. Pelas declarações do próprio diretor, tudo indica que mais uma vez ele vai se apoiar nas visões proféticas de Santa Catarina Emmerich, somadas aos evangelhos. Fique até o final e já deixa o seu gostei aqui embaixo, porque nesse vídeo vamos revelar as visões de Santa Catarina, como nunca foram mostradas antes. E te garanto uma coisa: você vai sair daqui com a fé fortalecida. Agora vamos direto ao ponto central. O silêncio antes da glória. É uma sexta-feira à tarde, por volta das 3 horas, e o céu está sem nuvens, mas com um peso que aperta o peito. Jesus está na cruz, o corpo exausto, o rosto manchado de sangue e suor. De repente, ele ergue a cabeça, os olhos turvos, e solta um grito que corta o ar: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras registradas em Lucas 23:46 não são só um suspiro final, elas ecoam como um trovão. Santa Catarina diz que nesse exato momento, o chão tremeu, e o véu do templo, aquele pano grosso que separava o Santo dos Santos, rasgou de cima a baixo, como se Deus mesmo tivesse puxado a cortina. Mateus 27:51 confirma isso, mas Santa Catarina vai além. Ela descreve o som do rasgo como um estrondo que fez os sacerdotes caírem de joelhos, atordoados, enquanto o santuário parecia engolido por um silêncio sobrenatural. Nesse momento, o centurião Cássio, mais tarde chamado Longino, está lá olhando tudo. Ele pega a lança e perfura o lado de Jesus. Ele sente os respingos de sangue no braço dele e algo muda nele. Santa Catarina conta que ele murmura, quase sem querer, com os lábios tremendo. Este era o Filho de Deus. É como se naquele instante ele sentisse uma verdade que não explica. O céu responde com raios ao longe, mesmo sem nuvens de tempestade. As ruas de Jerusalém, sempre cheias de vozes, camelos e vendedores, ficam quietas. É um silêncio que pesa, como se a cidade inteira soubesse que algo maior está acontecendo. Até Pilatos, lá no seu palácio, sente o clima estranho e manda mensageiros para entender se é motim ou o quê. Enquanto isso, José de Arimateia e Nicodemos, 2 caras com coragem suficiente para enfrentar a burocracia romana, correm até Pilatos e conseguem permissão para tirar o corpo da cruz. Eles não estão sozinhos. João, o discípulo, e um servo etíope que Santa Catarina menciona, ajudam a descer Jesus. Cada cravo que sai da madeira faz Maria, a mãe, fechar os olhos e segurar firme a manta azul que ela carrega. Dá para imaginar a dor dela ao ver o filho daquele jeito, mas ainda assim ela fica ali, firme, como uma rocha. Eles lavam o corpo com cuidado, passando água nas feridas, tirando o sangue seco. Depois pegam óleos perfumados, mirra, nardo e começam a ungir cada parte do corpo. Não é uma tarefa qualquer. Ela descreve como os dedos deles tremem, mas tocam cada chaga com reverência, como se soubessem que estão lidando com algo sagrado. O linho branco envolve os braços, as pernas, o peito, e o cheiro dos óleos fica tão forte que parece impregnar o ar. O túmulo fica em uma rocha calcária, propriedade de José, ao lado de uma prensa de oliveiras. A laje onde colocam o corpo é lisa, polida, e eles estendem o sudário com cuidado, cobrindo o rosto de Jesus e amarrando uma faixa na testa. A pedra que fecha o túmulo é enorme, quase 2 toneladas, e desliza com um som grave, selando o túmulo. Pilatos, sempre desconfiado, manda 16 soldados liderados por Abenadar para vigiar o lugar. Tochas de óleo são acesas dos 2 lados da entrada e os guardas se organizam em turnos. Mas tem algo que eles não veem. Santa Catarina fala,
de um perfume intenso, que paira sobre a rocha por alguns minutos. Maria e João sentem, os soldados não. É como se o próprio ar estivesse carregado de algo que só os corações abertos podiam perceber. Descida de Cristo à mansão dos mortos. Jesus, o Cordeiro imolado, não apenas morreu, ele desceu até a mansão dos mortos. Enquanto o corpo de Jesus permanecia inerte no sepulcro, coberto de chagas e envolto em silêncio, o seu espírito, pleno de luz e autoridade, rasgava os véus do mundo invisível. Ele não entrou como um espírito errante. Ele desceu como rei, um clarão que perfurava as trevas. Nenhum espírito ali conseguia resistir à sua presença. Ele não pediu passagem. Ele invadiu. Atravessou as fronteiras do reino dos mortos, aquilo que os antigos chamavam de Sheol, o limbo dos justos, a mansão dos que esperavam. Era um lugar denso, sombrio, onde os santos do Antigo Testamento aguardavam uma promessa que nunca haviam visto se cumprir. E lá estavam eles, Adão e Eva cobertos por uma dor ancestral, Noé, com os olhos cheios de espera, Abraão, firme como uma rocha, Moisés, calado, com as tábuas da lei gravadas no coração, Davi, ainda cantando, salmos em silêncio. E todos os profetas, como sentinelas num tempo suspenso. Nenhum deles havia entrado na plenitude da glória. Estavam ali, contidos, mas em vigília, até aquele instante. A chegada de Jesus rasgou aquela espera como um relâmpago atravessa a noite. Ele se fez visível entre os mortos, e os mortos o reconheceram, não por relatos, mas pelo impacto direto da verdade encarnada. Eles não o olharam como a um estranho, olharam como quem finalmente vê aquele que sua alma buscava desde o primeiro fôlego. E houve um movimento, como se o próprio Sheol se curvasse. A sombra do pecado original começou a ceder. O Cristo glorificado falou, não com voz, mas com presença, e um a um os justos se levantaram, mas nem todos se alegraram com essa descida. Santa Catarina viu as entidades das trevas recuarem em agitação. Aqueles espíritos caídos que durante milênios dominaram o reino dos mortos, agora tremiam diante do poder que os expulsava sem esforço. Eles tentaram resistir. Tentaram envolver Jesus em suas mentiras como sempre fizeram com os homens. Mas foi inútil. A luz que vinha dele os desfez. Não como se destrói um corpo, mas como se dissolve uma mentira quando confrontada com a verdade. Catarina descreve essa cena como um confronto sem armas, uma imposição inevitável de autoridade divina. Eles foram obrigados a reconhecer. Os demônios foram humilhados e os justos libertos. Depois disso, Jesus conduziu os libertos numa espécie de procissão, não simbólica, mas real, visível, gloriosa. Era uma multidão de almas, caminhando atrás de um pastor que eles esperaram por séculos. O limbo foi esvaziado. A mansão dos mortos perdeu seus moradores mais antigos, e pela primeira vez o céu se abriu para eles. Foi nesse instante que muitos anjos vieram ao encontro da comitiva. Era como uma celebração secreta, testemunhada apenas por quem vive entre os mundos. E entre os libertos havia lágrimas de gratidão, mas também de espanto, porque nenhum deles imaginava que a promessa de redenção viria com tanto poder, com tanta glória, com tanto amor. A ressurreição. É sábado à noite, ou melhor, já está virando domingo por volta das 3 da madrugada. No túmulo guardado por aqueles legionários de Pilatos, tudo parece quieto. As tochas tremulam, lançando sombras tortas na rocha. Cláudio, um soldado trácio que Santa Catarina menciona, resmunga para o colega que o ar está esquisito, parece chumbo. Eles ouvem barulhos no chão, tipo batidas leves, mas acham que é só o cansaço. Mal sabem eles que lá dentro algo impossível está prestes a acontecer. De repente, sem aviso, um lampejo azul-branco corta a escuridão dentro do túmulo. Não é uma luz comum. Não vem de lugar nenhum. É como se o próprio espaço tivesse decidido brilhar. O corpo de Jesus, que estava rígido sobre a laje, começa a se erguer sem apoio, como se a gravidade tivesse esquecido dele. A ferida no lado, onde Longino enfiou a lança,
solta um raio de luz tão forte que ilumina cada canto da gruta. As faixas de linho que embrulhavam o corpo com tanto cuidado caem intactas, como um casulo vazio. Ela descreve isso com uma precisão que dá arrepio. Lá fora a colina treme. Não é um terremoto qualquer. Pedras menores racham, o chão parece pulsar. 2 anjos descem do céu. Eles tocam a pedra de 2 toneladas que fecha o túmulo e ela gira na ranhura sem fazer barulho, como se fosse leve como uma pena. Cláudio, o soldado, tenta levantar a lança, mas o braço dele amolece e ele cai. Os outros guardas desmaiam, tomados por um clarão que projeta sombras nítidas dos cedros do jardim contra os muros de Jerusalém. E então ele aparece. Jesus sai do túmulo sem pressa, com um manto que brilha como fios de luz ondulando sem vento. As cicatrizes nas mãos, nos pés, no lado, elas não são feridas abertas, são brasas vivas, pulsando com uma energia que faz a vegetação ao redor se curvar. Santa Catarina conta que enquanto Jesus caminha pelo jardim, as flores noturnas, aquelas que só abrem no escuro, exalam um perfume mais forte, como se soubessem quem está passando. Mas ele não fica só no jardim. Num piscar de olhos, ele aparece para Maria, sua mãe, que está na casa de João, do outro lado da cidade. Não é uma visita física, com portas abrindo e passos no chão. É um encontro espiritual, rápido, mas tão real que ela sente cada palavra. Ele sorri e diz: "Mãe, consumado está." Essas 3 palavras carregam todo o peso da vitória. Maria, que passou a noite alternando lágrimas e silêncio, sente uma brasa suave no peito. Ela sabe, no fundo da alma, que a profecia de Simeão, aquela espada que transpassou o coração dela, acabou de ser retirada. Ainda estava escuro quando Maria Madalena saiu sozinha. Chegou ao túmulo e viu a pedra removida. O lugar estava aberto, vazio. Nenhum corpo, nenhum guarda, nada. Ela não entrou, não pensou 2 vezes. Saiu correndo. Ao chegar à casa onde os discípulos estão escondidos, ela grita: "Ele vive!" Alguns discípulos caem de joelhos, outros duvidam na hora. Pedro, sempre impulsivo, veste o manto e sai correndo. João, mais jovem e mais rápido, vai junto. Eles contornam a fonte de Siloé, sobem o morro correndo. João chega primeiro, olha dentro do túmulo e vê o sudário dobrado, como se alguém tivesse arrumado tudo com calma. Ele sente um calor no peito, uma certeza que não explica. Pedro, mais teimoso, entra, toca o linho. Não tem ruptura, não tem sinal de violência. O lugar está limpo, cheirando a nardo. Ele sai com o olhar perdido entre medo e esperança. João já acredita, mas Pedro, ele precisa de um tempo para acreditar no impossível. Mais tarde, ainda em choque com tudo o que estava acontecendo, Madalena voltou sozinha ao jardim, com lágrimas nublando sua visão. Ao olhar novamente para dentro do túmulo, viu 2 anjos sentados, um sentado à cabeceira, outro aos pés da laje. Eles perguntam: "Mulher, por que choras?" Ela responde com a voz embargada: "Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram." Então ela vira e vê um homem ali. Ele pergunta quem ela procura e ela repete, quase implorando. Então Jesus diz uma única palavra: Maria. É o jeito que ele fala o nome dela, com aquele tom que ela conhece tão bem que quebra tudo. Ela ergue o rosto, os olhos cheios de lágrimas, e reconhece aqueles olhos que enfrentaram a cruz. Tenta agarrar os pés dele, mas ele diz com calma: "Não me detenhas, pois ainda não subi ao Pai. Vai e anuncia aos meus irmãos." Madalena sai correndo com o coração pegando fogo, sabendo que viu o impossível. E os guardas? Bom, eles acordam do desmaio, pálidos, tremendo. Cláudio e os outros correm para a Fortaleza Antônia, onde Caifás e os sumos sacerdotes estão. Contam tudo: o clarão, o tremor, a figura luminosa. Os sacerdotes, nervosos, oferecem moedas de prata para eles mentirem, dizendo que os discípulos roubaram o corpo enquanto eles dormiam. Mateus 28:15 registra essa versão oficial, mas os rostos dos soldados contam outra história. Nenhuma prata apaga o que eles viram, e enquanto isso, a notícia começa a se espalhar, como fogo em mato seco. Na mesma manhã, Jesus não para.
Ela conta que ele aparece para um grupo pequeno de mulheres voltando do Getsêmani, carregando cestas vazias de pão que tinham levado para os pobres. Ele saúda: "A paz esteja convosco." No escuro, elas não reconhecem de cara, mas depois de alguns passos, caem de joelhos com o rosto na terra. Ele levanta a mão, abençoa e some. Cada uma sente a bênção como uma queimadura suave no peito, algo que elas vão carregar para o resto da vida. É como se Jesus estivesse dizendo: "Isso é só o começo." Enquanto o sol sobe, 2 seguidores, Cleofas e Simão, estão caminhando para Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles vão falando, desanimados, sobre como a esperança que tinham no Messias parece ter morrido na cruz. Após chegarem em uma pousada, sentam para comer, e quando o estranho parte o pão, os olhos deles se abrem e um deles grita: "É Jesus." Ele desaparece na hora, e eles saem correndo de volta para Jerusalém, mesmo sendo noite, mesmo estando exaustos. Chegam gritando para os discípulos: "Nós vimos o Senhor." E aí, na mesma noite, com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus aparece no meio deles. Não bate na porta, não pede para abrir, simplesmente está lá. Mostra as mãos, o lado, as cicatrizes brilhando como brasas. Come um pedaço de peixe assado só para provar que não é um fantasma. "A paz seja convosco," ele diz, e não é só um desejo, é uma declaração de quem venceu a morte. Os discípulos ficam entre o choque e a alegria. Tomé, que não estava lá, chega depois e duvida. "Quero tocar as chagas." Jesus responde: "Põe teu dedo aqui, vê minhas mãos." Tomé cai de joelhos e diz: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus sorri e diz: "Felizes os que creram sem ver." Dá para sentir o peso de cada palavra dita por Jesus. É uma promessa para todo mundo que, mesmo sem ver, escolhe acreditar. Esses primeiros encontros mudaram tudo. Madalena se sente mais viva do que nunca. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, começa a sentir a confiança voltando. João, que viu o túmulo vazio, carrega uma certeza que vai sustentar ele até o fim. E os guardas? Eles podem até ter aceitado o suborno, mas o que viram está gravado na alma deles. Aparições de Jesus. Os primeiros dias depois da ressurreição são impactantes. Jesus não some de uma vez. Durante 40 dias, ele aparece em momentos que ninguém espera. Num deles, Santa Catarina descreve uma cena na praia do lago de Tiberíades, numa madrugada. Os discípulos, liderados por Pedro, estão pescando, mas a rede volta vazia hora após hora. De repente, uma voz vem da margem: "Joguem a rede do lado direito." Eles obedecem, meio sem fé, e a rede quase rasga com 153 peixes, um número que os estudiosos dizem carregar simbolismo até hoje. Pedro, com aquele jeito impulsivo, reconhece a voz, pula na água e nada até a praia. Lá está Jesus com uma fogueira crepitando, pão assando e peixe grelhando. Santa Catarina nota que o vapor da lenha mistura-se às lágrimas de Pedro enquanto ele come, olhando nos olhos do mestre. Depois do café da manhã, Jesus pergunta 3 vezes: "Pedro, tu me amas?" Cada resposta faz a pele de Pedro corar até o pescoço, como se ele estivesse apagando as 3 negações da Sexta-feira Santa. É uma cena que mostra que a ressurreição não é só sobre vencer a morte, é sobre restaurar corações quebrados. Outra aparição acontece em Betânia, onde Jesus visita Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, que já tinha voltado do túmulo por causa de Jesus, fica parado, como se visse um espelho da própria história. "Eu sou a ressurreição e a vida," Jesus diz, reforçando as palavras de João 11:25. Marta, prática como sempre, oferece água para lavar os pés dele, mas ele sorri e diz que o serviço definitivo ainda virá. Maria de Betânia, que uma vez derramou perfume caríssimo nos pés do mestre, toca o manto dele e sente uma calma que apaga qualquer frasco de alabastro. Ela descreve essa calma como uma onda que se espalha pela casa, fazendo até os pássaros do quintal cantarem mais alto. É o tipo de detalhe que te faz querer estar lá, sentindo o mesmo. Mas o momento mais grandioso vem no Monte da Galileia. Paulo, em 1 Coríntios 15:6, diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez. Santa Catarina pinta a cena: um mar de rostos, homens, mulheres, jovens, velhos,
todos olhando para ele, que está de pé com um manto que brilha como o sol, refletido na água. Todo poder me foi dado no céu e na terra, ele declara, com uma voz que ressoa até os cedros distantes. Ele manda os discípulos irem, batizarem, ensinarem. Então uma nuvem começa a envolvê-lo, subindo da cintura para cima. Os pés dele ainda ficam visíveis, pairando a uns metros do chão, até sumirem na altura de um sicômoro. 2 anjos aparecem e dizem: ele voltará do mesmo jeito que subiu. Os discípulos descem o monte, mas não com cara de quem perdeu alguém. Eles vão rindo, cantando, prontos para virar o mundo de cabeça para baixo. E é exatamente o que acontece. 10 dias depois chega o Pentecostes. Ela vê labaredas descendo do céu, mas não só sobre os 12 apóstolos. Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e outros estão lá, e cada um recebe uma chama que emite um zumbido suave, como harpas tocando ao longe. Pedro se levanta, e o teto da sala parece transparente para os olhos espirituais dele, revelando fileiras de anjos sobre Jerusalém. Ele começa a falar em aramaico, mas os estrangeiros na cidade, partos, medos, elamitas, ouvem na língua deles. É como se as barreiras do idioma tivessem derretido. 3.000 pessoas se juntam à fé naquele dia, conforme Atos 2:41. É o começo de algo que não para mais. Nas semanas seguintes, as ruas estreitas de Jerusalém viram palco de milagres. Santa Catarina descreve um paralítico deitado numa esteira, esperando a sombra de Pedro passar por ele. Quando a sombra toca o rosto do homem, ele sente um frescor, como se uma brisa tivesse atravessado a alma. Ele se levanta sem ajuda, pega a esteira e sai gritando. Outros doentes fazem o mesmo, formando filas nas vielas só esperando um apóstolo passar. As prisões, onde os discípulos são jogados por pregarem, viram cenários de cânticos e curas. Em Atos 5:19, um anjo abre as portas da cadeia à noite, e os apóstolos saem como se nada tivesse acontecido. Eles enfrentam chicotes, pedras, ameaças, mas não param. Por quê? Porque sabem que a morte foi vencida. Quem vai ter medo de um chicote quando viu o túmulo vazio? E não é só em Jerusalém. A mensagem cruza desertos, mares, montanhas. Felipe batiza um eunuco etíope na estrada de Gaza, como conta Atos 8:26-39. O etíope leva a notícia para o sul da África, plantando as primeiras sementes da fé por lá. Saulo, o cara que caçava cristãos, cai no chão às portas de Damasco, cegado por um clarão tão forte quanto o da ressurreição. Ele ouve uma voz: Saulo, por que me persegues? 3 dias depois, ele está de pé, agora como Paulo, pronto, para levar o nome de Jesus até Roma. Cada história dessas é como uma faísca que acende outra, e outra, até o mundo inteiro começar a sentir o calor. Santa Catarina vai além do que a gente vê na superfície. Ela diz que a ressurreição mudou até o mundo espiritual. Entidades malignas que antes rondavam sem medo, agora fogem de qualquer lugar onde o nome de Jesus é falado. É como se o nome queimasse, como ferro em brasa. O limbo, aquele lugar sombrio onde os justos esperavam, está vazio. As almas que Jesus libertou formam um coro diante do trono de Deus, cantando sem parar. Até a atmosfera da terra parece diferente, com um frescor espiritual que até quem não crê sente, mesmo sem explicar. É como se o planeta tivesse respirado aliviado depois daquela madrugada. Maria, a mãe de Jesus, é a rocha que sustenta tudo isso. Ela conta de uma visita do filho antes da ascensão, numa sala iluminada por uma luz suave. O abraço deles dura segundos, mas parece uma eternidade. Depois disso, Maria não teme mais nada. A serenidade dela vira o alicerce para os primeiros mártires, que enfrentam leões e espadas com o mesmo olhar calmo. Estevão, o primeiro a morrer pela fé, encara o sinédrio com o rosto brilhando, como diz Atos 6:15. Antes de ser apedrejado, ele vê os céus abertos e Jesus de pé, como se estivesse aplaudindo. É o tipo de coragem que só vem de quem sabe que a história não acaba na morte. No 40º dia, no Monte das Oliveiras, Jesus dá a última bênção. Ele ergue as mãos e Santa Catarina diz que raios de luz saem de cada dedo como faíscas douradas.
A vegetação balança mesmo sem vento e o chão parece vibrar. Ele sobe envolto por uma nuvem, enquanto os discípulos olham para cima, hipnotizados. 2 anjos aparecem e repetem: ele voltará. Eles voltam para Jerusalém, mas não para se esconder. Vão para incendiar o mundo com a notícia. E é isso que fazem. Em poucos anos, o nome de Jesus está sendo sussurrado em tavernas de Corinto, gritado em praças de Antioquia, escrito em pergaminhos de Éfeso. Reflexões sobre a Sexta-feira Santa. A vida não termina na dor. O sepulcro não é ponto final. A ausência de sinais visíveis não significa ausência de movimento no céu. Mesmo quando tudo parece parado, há uma cruz no Sheol empurrando as trevas para trás. Então, talvez o que você esteja vivendo agora não seja o fim. Talvez você esteja apenas no intervalo. Talvez seu sábado esteja mais vivo do que você imagina. O domingo chega. Não com espetáculo, mas com uma luz discreta que começa por dentro e muda tudo por fora. Quando ele sai do túmulo, não grita, não faz discursos, apenas caminha. E isso é suficiente para fazer guardas desmaiarem, pedras se moverem e Maria Madalena esquecer toda a dor com um simples Maria. A fé não nasce no espetáculo, ela desperta no reconhecimento. Quando você ouve o seu nome pronunciado por uma voz que não esqueceu você, mesmo quando todos os outros foram embora. A voz de quem voltou não só para vencer a morte, mas para te lembrar. Você não foi esquecido. É aqui que essa história bate de frente com a nossa. Porque todo mundo vai ter uma sexta-feira. Todo mundo vai passar pelo silêncio de um sábado. Mas só os que esperam com o coração aceso vão entender o que é viver um domingo eterno. Cristo não saiu do túmulo apenas por ele. Saiu por você, para que você também saia. Do medo, da dúvida, do pecado, da estagnação. Ele não morreu para te inspirar. Ele morreu para te ressuscitar. A diferença entre os que continuam no escuro e os que seguem a luz é que uns acreditam que a pedra foi removida e outros ainda estão tentando empurrar sozinhos. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa reconhecer que chegou até aqui por um motivo, e talvez esse motivo seja simples. Chegou a hora de você sair do túmulo, porque ele vive. Ele vive em cada um de nós, e o mais importante, você também pode viver. Não arrastando correntes, mas com cicatrizes que brilham, porque agora elas não são mais feridas, são marcas de vitória. Se isso mexeu com você, não se cale. Deixa um comentário de fé aqui embaixo. Compartilhe essa mensagem, deixa seu like nesse vídeo. Se esse conteúdo foi de valor para você, recomendo fortemente que você assista a esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, eu revelo o outro lado da morte de Cristo que os filmes e novelas não mostram. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.